a caridade do coração de Jesus, para que o mundo conheça o verdadeiro amor. Eu não te amei com palavras apenas, mas eu te amei com o dom da minha vida. Olha para a cruz e vê meu peito aberto, contempla meu amor nesta ferida. Agora eu compreendi o teu amor por mim. Olá para você que nos acompanha de casa. Sejam todos bem-vindos à formação sobre a doutrina social da Igreja, com o tema Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social. Quem vai estar tomando a frente, participando, levando para você que está nos acompanhando todas essas informações é o nosso seminarista Caio. Ele é pós-graduado na doutrina social da Igreja e também a gente conta hoje com a presença do nosso pároco, o padre José Martins Cardoso, que dará início a esse nosso momento, com um momento de oração, recebendo todos vocês, dando boas-vindas. Então, padre, fica à vontade, pode falar com as pessoas que estão nos acompanhando. A palavra está com o senhor. Muito bem. Convido a todos vocês, então, para esse momento de formação com o seminarista Caio sobre a doutrina social da Igreja. E é bom a gente sempre invocar o nosso Deus, né? Aqui, todas as regiões pastorais, né? Região 1, 2, 3 e 4, nesse momento estão sintonizadas conosco. Então, nós vamos buscar a força no alto, a força do Espírito Santo, para que nos ajude nessa missão de colocar em prática tudo o que a Igreja nos pede. Formar para conhecer mais e servir melhor o nosso Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, nesse momento, né, a gente está unido, a nossa diocese, nesses polos, né, de formativo, que acontecerá essa formação no primeiro momento, depois teremos outras no segundo, outros momentos nos polos regionais. No caso, Maracaí é um dos polos que pertence à região pastoral 3, Rancharia também é um dos polos, né, região 2, Assis, né, região 1 e Exaporã, região 4. Então, todos vocês sejam muito bem-vindos nesse momento formativo com o nosso seminarista Caio. Para a gente dar início a essa nossa formação, a gente gostaria que o Caio fizesse uma breve introdução para você que está nos acompanhando, você poder se situar inicialmente. Caio, primeiro, muito obrigada por estar aqui conosco, é um prazer recebê-lo aqui na paróquia Nosso Senhor do Patrocínio. Fala para as pessoas que estão nos acompanhando, inicialmente, o que é a doutrina social da Igreja e qual é a sua importância para nós católicos. Primeiramente, boa tarde a todos. Com muita alegria, com muita satisfação que nos encontramos para esse nosso momento formativo. Quero iniciar, se você me permite, agradecendo Padre José Martins pela acolhida, por gostar da doutrina social, por escancarar as portas da Igreja de Maracaí, para que pudéssemos proporcionar esse momento especial para toda a nossa comunidade, já que houve por parte da comunidade diocesana um pedido para que aprendessem sobre a doutrina social da Igreja. É o povo pedindo esse aprendizado, é o povo querendo conhecer essa perspectiva, essa dimensão da nossa fé, que é a dimensão social. Então, agora eu retorno, aliás, também
quero agradecer você pelo empenho, pelo carisma, né, por colocar o seu dom à disposição da igreja, desse trabalho, né? Você é uma pessoa muito inteligente, você é muito prestativa e, sem dúvida alguma, enriquece muito esse trabalho, a sua presença aqui, tá bem? Muito obrigada. Quero voltar agora então à sua pergunta. A doutrina social da igreja, ela é muito importante porque ela nos dá essa compreensão da dimensão social da nossa fé. E aí muitas pessoas vão perguntar, por que a igreja vai se intrometer com a sociedade? E por que ela vai se intrometer com problemas sociais? E aí, todo o magistério social ensina que a igreja, ela deve orientar todo ser humano para o bem comum. As nossas ações, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que fazemos, deve ser orientado para o bem de toda a coletividade. Então a igreja, ela se sente nessa missão evangelizadora de colocar o homem nessa perspectiva, dele olhar para a sociedade e se identificar nela. Porque é verdade que nós somos naturalmente únicos, mas somos essencialmente sociais. E viver em sociedade não é fácil. Existem conflitos de interesses, existem opiniões distintas, existem modos de se cultuar a Deus que são distintos. E tudo isso precisa ser reconciliado. Deve haver um meio termo, não é? Em todas as áreas sociais, os conflitos de interesse, tudo isso que compõe as nossas vidas precisa ser mediado. E a igreja faz essa mediação através do quê? Da evangelização. Nunca perdendo do ponto de vista Jesus Cristo. Ele é o norteador de toda a evangelização e da doutrina social também. Ok. E mais uma coisa dentro disso que você estava nos falando, essa preocupação que a Santa Mãe Igreja tem com relação à vida em sociedade, esse olhar para o lado social, essa importância, é uma coisa que vem de agora ou é uma coisa que já vem de mais tempo? Não, já vem de muito tempo. Às vezes somos induzidos a erro, a pensar que só agora no mundo moderno é que os problemas sociais existem. Mas não. Desde as comunidades primitivas, as primeiras comunidades, quando a igreja iniciou, os problemas sociais eles já existiam. Se você pegar São Paulo, por exemplo, ele ensina o valor da caridade para suas comunidades. Ele ensina a amar. Ele ensina o valor da comunhão fraterna. E isso se fez necessário por quê? Porque havia muitos conflitos. E aí, então, na comunidade de João também, ele ensinando o valor de se respeitar, acolher e amar o estrangeiro. Porque chegavam os estrangeiros e eram muito mal recebidos. Quer dizer, Jesus é para todos e todos são filhos de Deus. E nessa perspectiva, esses problemas eles já existiam então desde muito tempo, permanecem até hoje, mas oficialmente, em se tratando de ciência, de doutrina social da igreja, isso tudo começou com a Rerum Novarum, uma encíclica, a primeira encíclica sobre as coisas novas, que foi redigida pelo Papa Leão XIII em 1891. E a preocupação da igreja naquele momento era com as grandes transformações sociais que estavam acontecendo em razão da migração do homem do campo para a cidade. A vida urbana gerou muitos problemas. O trabalho
a nova perspectiva de trabalho, um trabalho agora industrial, gerou novos problemas. E aí então o que a igreja precisou fazer? Precisou dar uma diretriz para o homem daquele tempo, à luz do Evangelho, como é que aquelas causas precisavam ser enfrentadas. Né? Havia a exploração do trabalho infantil, havia conflito de interesses entre operário e dono dos meios de produção, veio à tona o marxismo. Então tudo isso precisou ser estudado. Por quê? Porque é uma aflição. E chega as diversas ideias que são ruins, as ideologias ruins e tal, chegam e provocam uma dispersão nas ovelhas, né? O marxismo fez isso. Essa luta de interesses fez isso também. Então a igreja teve que falar, olha, nós precisamos dar uma resposta. E aí de modo oficial, em modo de encíclica, de carta, ela fez isso. Até eu quero aproveitar esse gancho que você falou, dessa carta lá do Papa Leão e agora essa carta, essa encíclica do Papa Francisco. Para as pessoas que estão nos acompanhando, você poderia explicar o que é uma carta encíclica, só para eles poderem estar se situando melhor? Sim, claro. Uma carta encíclica é um documento oficial redigido pelo Papa, né? E que trata justamente desses problemas sociais, na dimensão social da nossa fé, e que nos dá uma visão do que a igreja pensa a respeito de um determinado assunto, de um determinado conflito social. Então, isso é uma encíclica, é uma comunicação solene de um Papa, nesse sentido. Se você pudesse fazer uma ponte, uma ligação, porque você estava discorrendo aqui os problemas em que o homem enfrentava naquele momento e a igreja precisava orientá-los, assim como o pastor, as ovelhas estavam perdidas e precisava vir uma orientação. Certo. Se você pudesse jogar isso para os dias atuais, nessa carta Fratelli Tutti do Papa Francisco, a maneira como você descreveu que a sociedade se encontrava naquela época é muito parecida com os nossos dias atuais, a maneira que nós nos encontramos nos dias de hoje. Você podia fazer um paralelo entre essas duas coisas? Claro, é muito parecido e é uma reafirmação, né? Na verdade, o que nós vamos estudar hoje é a fraternidade, o amor, a paz social, a amizade social, é uma reafirmação daquilo que a igreja já acredita há muito tempo. Então, assim, falar de fraternidade e falar de amor não é uma novidade. E você está certa, não é mesmo uma novidade. Mas é algo que precisa ser redescoberto. Porque a gente vai perdendo. É como, eu até faço algumas comparações assim. É como o amor que a gente vai descobrindo de Deus. Você tem um encontro com Jesus, prova daquele amor que Jesus tem por você, gosta disso e resolve seguir Jesus. Mas você precisa ser alimentado constantemente. Você precisa ver essa presença firme de Jesus na sua vida. E você precisa aprender a olhar isso. Não é? Você não tem o primeiro encontro com Cristo e depois não tem mais. Você tem encontros com Ele todos os dias. Não é assim a vida? Sim. E isso vai nos alimentando. Nas pequenas coisas você tem encontros com Deus. A mudança no nosso olhar, né? Exatamente. Olha o São Francisco de Assis, que é a grande inspiração da fraternidade para o mundo, é São Francisco de Assis. Isso, o Papa Francisco deixa isso muito claro. Ele encontrava-se com Jesus nas coisas da natureza e na opção de vida que ele fez, pela pobreza, pelos abandonados,
pelos excluídos. Então ele encontrava o rosto de Cristo nessa perspectiva de vida e que nos serve como exemplo para os dias de hoje. Nós precisamos procurar no outro a face de Cristo. Precisamente naquele que está abandonado, naquele que está excluído. É o que o Papa Francisco vai nos ensinar na encíclica. O que nós vamos ver é isso. Nós vamos ver que a parábola do bom samaritano é o ponto de referência, é a nossa bússola para uma boa compreensão do que é a compaixão e o amor fraterno. Então, eu diria que no mundo de hoje, nós precisamos redescobrir o amor. E é essa a intenção da Igreja ao nos entregar essa encíclica tão amada, né? Sim, sim. Deixa eu te perguntar uma outra coisa antes de você dar início aí aos nossos tópicos da nossa formação. Primeiro tópico, por que você acha que é importante para as pessoas que estão nos acompanhando de casa? Muita gente, como você mesmo disse, clamou, pediu, né? Essa formação, esse tema sobre a doutrina social da igreja foi algo que os nossos paroquianos, nossos fiéis, os nossos irmãos, né? Solicitaram. E por que você acha importante que as demais pessoas, até aqueles que não pediram por esse tema, mas que estão nos acompanhando, por que é importante nós, católicos leigos? Porque existem a nossa igreja é tão rica que são muitos dogmas e temas e vertentes e a gente às vezes não dá conta de conhecer tudo. Por que é importante para eu que sou leiga católica conhecer um pouco da doutrina social da igreja? Olha, eu acho que há tempo para tudo, né? Se isso está acontecendo agora, talvez seja uma sementinha que estamos plantando aqui, né, Padre? Para que isso seja difundido mais. E eu creio que a difusão da doutrina social, ela muito enriquece as nossas comunidades, porque ela é uma fonte de evangelização. Muitas pessoas podem ter um encontro com Cristo por meio da doutrina social da igreja, porque se identificam com esses assuntos que são abordados, porque gostam desses assuntos. O meu caso é esse, né? Eu sou por formação professor de sociologia, já atuei na área, já trabalhei com isso, e me cativou conhecer justamente porque tratam assuntos que eu já vinha tratando na universidade, conhecendo mais de perto, e gostei muito dos posicionamentos da igreja, né? Especialmente um princípio que é muito tratado na doutrina social da igreja é o princípio da dignidade da pessoa. E esse princípio nos faz perceber que para Deus não existe aquele que está, mais próximo de Deus, aquele que está mais distante de Deus, mas é que todos temos a mesma dignidade e todos somos filhos de Deus. E todos devemos partilhar, usufruir de um mundo cheio de oportunidades, de um mundo cheio de amor, de forma igual. Porque o que nos une é Jesus. Como irmãos. Então, isso me cativou muito por conhecer isso. E estou muito feliz de estar aqui hoje e poder dizer o que é a doutrina social, através de um curso que fiz, né, de uma pós-graduação, através do contato que tive com essa literatura, aos poucos, porque a gente é um eterno aprendiz, né? Ninguém sabe tudo, ninguém conhece tudo, mas assim, o pouco que eu tenho, quero colocar à disposição das pessoas. E sinto feliz que queiram conhecer a doutrina social, porque se existe algo que é belo e que pode evangelizar muito, é justamente a doutrina social. E nos estimular à ação, né? Nos estimular à ação, exatamente. Nos estimular
a ser mais caridosos, a sermos melhores dentro da nossa comunidade. Exatamente. Exatamente. Então, vamos lá? Vamos então entrar definitivamente na nossa formação, tá? O nosso tema são os aspectos gerais da Fratelli Tutti, um apelo à fraternidade e à amizade social. É essa encíclica do Papa Francisco, tá bem? Que foi publicada em outubro de 2020. Período pandêmico já. Período pandêmico, que é muito importante. Esse período, assim, ele faz muitas referências a esse período, porque esse período escancarou as nossas fraquezas demais, escancarou a nossa desunião, escancarou tudo aquilo que, deixou peladas as nossas certezas, né? E aí o nosso lema é: vai e faz tu também o mesmo. Mas para frente vocês vão entender. Vai e faz tu também o mesmo. Está em Lucas 10:37. Então nós vamos iniciar pela estrutura da Fratelli Tutti, mas é sempre muito importante que todos conheçam a carta e procurem fazer as suas leituras, né? Ter contato, abrir o livro, olhar o índice dele, olhar a introdução, as referências, e ir lendo aos poucos. Não se contentem simplesmente com aquilo que eu estou falando. Vão lá e confiram, leiam, busquem. Então a estrutura da Fratelli Tutti é a seguinte: existe nela uma pequena introdução, aí vem o capítulo 1, As Sombras de um Mundo Fechado, capítulo 2, Um Estranho no Caminho, capítulo 3, Pensar e Gerar um Mundo Aberto, 4, Um Coração Aberto ao Mundo Inteiro, 5, A Política Melhor, 6, O Diálogo e a Amizade Social, 7, O Percurso de um Novo Encontro, O Percurso de um Novo Encontro, 8, As Religiões a Serviço da Fraternidade no Mundo. Como eu já falei, na introdução, o Papa Francisco, e eu acho que é interessante eu fazer desse jeito, falando um pouquinho do que diz cada trecho da Fratelli Tutti, para plantar essa sementinha de querer buscar mais. E depois, eu vou disponibilizar um resumo que eu fiz também desse documento, em formato PDF, que poderá ser compartilhado via WhatsApp, para todos aqueles que quiserem ler um resumo antes, se apoderar das ideias e depois passar para a carta. A carta, ela é assim numa linguagem fácil, numa linguagem tranquila, porque o Papa Francisco é assim. Ele se dirige a multidões e ele sabe que se ele fizer coisas muito, cheias de termos difíceis, as pessoas não vão compreender. E fica muito restrito a um grupo seleto de pessoas. Ele utiliza uma linguagem mais... Ele usa uma linguagem mais fraterna, que chega mais próximo. Ele é, assim mesmo, muito pastoralista. Então ele tem os meios dele de se fazer ser ouvido. Isso é muito importante para nós. Então é de uma linguagem muito simples. Tem pouco mais tem quase 200 páginas o livrinho. A letra é uma letra grande, até razoável, dá para ler bem, né? Então vale muito a pena conhecer. E na introdução, como eu havia dito, ele começa tratando de São Francisco de Assis. Então, São Francisco de Assis, como nós falamos, São Francisco de Assis, ele é um grande modelo para toda a humanidade, é um santo muito cultuado, né? Muito fraterno, muito amado pelos católicos. Padroeiro da nossa diocese. Padroeiro da nossa diocese, inclusive, né? Então, São Francisco de Assis norteia os trabalhos também do Papa Francisco. O pontificado dele, a gente vê muito
disso, né? Vê muito de São Francisco de Assis. Então esse carisma de São Francisco de Assis norteia a Fratelli Tutti. E isso o Papa Francisco deixa muito claro, não só na Fratelli, mas também na Laudato Si, que é um outro documento que pode ser até estudado aqui um dia, que trata sobre as políticas públicas e todas as coisas, a política de um modo mais geral. E aí então, São Francisco de Assis, por ser essa inspiração de paz, de fraternidade, de renúncia, é quem norteia aqui nos nossos trabalhos e também o trabalho do Papa Francisco. E o Papa Francisco também faz, coloca para a gente que houve o surgimento da pandemia do Covid-19 enquanto redigia a carta. E aí então isso escancarou as nossas incertezas, que achávamos que tínhamos certezas, mas não tínhamos, né? Então o homem se viu muito pequeno diante de um problema tão sério que foi do Covid-19, e está sendo do Covid-19, com muitas vítimas, com muitos problemas econômicos. E aí esse talvez fosse um momento muito propício para falar de amor, de fraternidade, né? E há também uma advertência dele, que ele não tem pretensão alguma em esgotar os problemas sociais. Por quê? Porque no primeiro capítulo, As Sombras de um Mundo Fechado, nós veremos que ele vai tratando algumas das tendências, alguns dos problemas que se apresentam como entraves. Então agora nós vamos entrar nesses entraves. As Sombras de um Mundo Fechado são entraves para a construção de uma sociedade fraterna. E aí então ele começa tratando dos sonhos desfeitos, de uma humanidade que achava que tinha tudo nas mãos, que achava que sabia que tinha o melhor para os seus, para a sua pátria, para as suas nações, e na verdade não tinha. E ele começa fazendo referência à União Europeia. E aqui vale uma dica, tem que dar uma lidinha aí no que é a União Europeia e como ela começou. Mas eu vou falar um pouquinho. A União Europeia, ela surgiu de um contexto de guerra. A Segunda Guerra Mundial provocou muita destruição no mundo. Terminou em 1945. Havia necessidade de reconstrução dos países. E os países da Europa foram os países que mais sofreram naquele tempo. Pois bem, a comunidade internacional europeia se uniu e aí criaram de início uma comunidade europeia do carvão e aço para poder circular melhor essa matéria-prima sem muitos entraves financeiros, tributários, coisas do tipo. E aí o que aconteceu? A União Europeia foi ganhando a adesão de muitos países. Hoje são 28. Hoje há um livre comércio, há um livre trânsito de pessoas entre esses países, livre trânsito monetário, livre trânsito de operações financeiras. Mas e aí, o Papa chama atenção. Na verdade, isso não é um sucesso. É do ponto de vista financeiro. Econômico, mas não é humano. Porque coloca à margem muitas pessoas. Esse é o grande problema. Então, esse sonho de um mundo livre, de um mundo fraterno, de um mundo mais justo, ficou para segundo plano, para terceiro, quarto plano. Porque qual que é a finalidade, a ideia? Quer dizer, o homem não aprendeu com a guerra que destruiu tantas famílias, que colocou ali debaixo de arma muitas pessoas, que enfraqueceu as relações familiares, enfraqueceu as relações comunitárias, a igreja sofreu muito nos períodos de guerra. E aí? Veio depois, pensou o ser humano só em fazer o quê? Vamos nos reconstruir, mas e as feridas humanas que ficaram e ainda continuam
ninguém pensou em reconstruir. Ninguém quis, sabe? E aí, esse é um grande problema, porque gera nos jovens de hoje... Tá ficando claro? Tá ficando claro? Tá. Nos jovens de hoje, existe uma outra questão, a falta de consciência histórica. Com o tempo, a gente vai perdendo esse olhar do passado, daquilo que causou mágoa, daquilo que causou destruição, e a gente vai deixando de lado, porque a gente não viveu aquilo. É como o Covid-19 hoje. Daqui 20 anos, creio que até menos do que isso, a gente vai ter vencido o Covid-19. Vai ser uma lembrança amarga na sociedade, triste para muitos. Mas e para as gerações posteriores, que não têm consciência histórica, o que vai acontecer? Não foi nada. Não foi nada. Ah, morreram lá, mas eu não estava aqui, né? Morreram lá, mas eu não conhecia. É esse? Número, né? Só número. Sim. É esse que é o problema. Sim. Então, é necessário ter esse apego à história, o amor à história, que o Papa nos coloca como fonte de resgate do amor, da fraternidade. E achar que a gente pode construir tudo a partir do zero é um grande engano. A gente não pode, sem as experiências daqueles que são mais velhos. Nós não podemos. Sem esse olhar, né, sem esse olhar, pro passado, para a história. Existe essa tendência do desconstrucionismo. Uma tendência de você achar que aquilo que os mais velhos já passaram não é nada. Não tem valor. Não tem valor, que você pode começar do zero. Esse é um engano. Você está falando, né? Eu fico pensando, seria o mesmo que a gente esqueceu o alicerce da casa, querer chegar no telhado sem passar por essa história que você está falando. Exatamente. Aí nunca a gente vai construir uma sociedade, uma casa nova, sem passar pelo alicerce, né? Exatamente, exatamente. Tudo, existe um conhecimento já construído que não pode ser renegado. É isso. E eu acho que pegando um parênteses aqui no que você iniciou falando, que o Papa, ele dá como exemplo, né, o bloco da União Europeia, a gente pode jogar isso aqui para a América, né, Latina, né, o Mercosul, porque existe uma união entre as nações, os países, mas união que defende os interesses econômicos desses países. Exatamente. Não aquele sentimento de irmandade entre os povos, aquela fraternidade, como somos todos, né, um só. Eu acho que é mais ou menos isso que o Papa quis começar. E ele, por ser argentino, ele fez menção, inclusive, você ponderou assim, foi muito pontual, porque ele faz menção a essa união latino-americana. Também, e conhece o Mercosul, né? E de fato, nós não conseguimos progredir enquanto seres humanos nessa perspectiva financeira do mundo, que tudo se reduz a número, né? E se perde a história. É isso que o Papa quis dizer. Então existe essa dinâmica dentro das sombras de um mundo fechado, que na leitura você vai desvendando isso, tá? E aí existe o problema da colonização cultural. Essa colonização cultural também é recorrente entre os mais jovens, porque a gente achando que a gente pode apagar tudo passado de pessoas que já viveram e construir algo novo a partir de agora, é um terreno fértil para que os nossos jovens se percam em ideologias. E aí vem as ideologias muito ruins, muito nocivas, e tomam conta da cabeça dos nossos jovens, justamente por falta, é um problema que gera outro. Falta de consciência histórica, que gera o problema da colonização cultural. Depois temos o problema da cultura do descarte, também, que é justamente se dá sobre idosos, sobre nascituros também, né?
a desconsideração de que alguém que está para nascer não merece respeito, não é vida, sabe? Coisas assim, ideologias assim, vão tomando conta de que o idoso, por não produzir mais, não tem serventia nenhuma, né? Na sociedade, uma sociedade que olha números, não olha vida. É isso que o Papa está tratando. Não enxerga o ser humano, enxerga números. Exatamente. Então, se esse é idoso, já não serve mais para nada, vamos deixar de lado. Veja se isso não é entrave para uma vida fraterna. Com certeza. São tendências que prejudicam a humanidade. Quem faz o relativismo também, né, ao aborto, esses pensamentos abortistas. De exatamente. Que, né, tá na barriga ainda não é uma vida. Não é. E aquele que já viveu demais também não é uma vida. Sim. É um problema para a família, é um problema para a sociedade. É o que pensam, né? Infelizmente. Então veja você como que a doutrina social é importante. Extremamente. Coloca as coisas no eixo. Pelo menos para aquele que se deixa levar por essa riqueza, né? De olhar, não, precisamos nos reencontrar, precisamos nos recolocar no caminho. É disso que se trata, tá? E aí vem o segundo capítulo, que é um estranho no caminho, que é um convite, um verdadeiro convite para se agir com amor e misericórdia. Um estranho no caminho é um convite para a gente aprender um pouco sobre misericórdia e aprender um pouco sobre compaixão. É, na verdade, o alicerce de toda a Fratelli Tutti. Então, nós vamos fazer a leitura da parábola do bom samaritano, que o Papa Francisco usa ela inteiramente, né? O senhor quer fazer a leitura, padre? Sim. Dá para enxergar bem? Sim. Levantou-se um doutor da lei e, para pô-lo à prova, perguntou: Mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Disse-lhe Jesus: que está escrito na lei? Como é que lês? Respondeu ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu pensamento. Deuteronômio 6:5. E o teu próximo como a ti mesmo. Também está em Levítico 19:18. Falou-lhes Jesus: respondeste bem, fazei isto e verás. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Jesus então contou a seguinte parábola: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de ladrões, que o despojaram. Depois de terem maltratado com muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o meio morto. Por acaso, desceu pelo mesmo caminho um sacerdote, viu-o e passou adiante. Igualmente, um levita, chegando àquele lugar, viu e passou também adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu-se e moveu-se de compaixão. Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho. Colocou-o sobre a sua própria montaria e levou-o a uma hospedaria. Tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: trata dele, e o quanto gastares a mais, na volta eu pagarei. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu-lhe o doutor: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhes disse: vai e faça tu o mesmo. Muito bem, padre. Muito obrigado. Pois bem, as primeiras comunidades cristãs, como eu disse no início da nossa conversa, elas
tinham sérios problemas de compreensão, de convivência fraterna, não se tinha muita instrução, mas com o passar do tempo, a igreja foi dando essas instruções e tornando a vida cada vez mais gostosa para se viver, para se relacionar, para se ir ao encontro daquele que está necessitado. E a parábola do bom samaritano, ela começa nos mostrando primeiro um assalto já consumado. Quer dizer que não é para a gente dar muita atenção para o assaltante e para o fato de ter acontecido o assalto, mas nos questiona, e eu acho que todos nós devemos nos permitir ser interpelados por esta parábola, porque ela nos coloca a questionar quando é que a compaixão se torna um momento de exercício da caridade e da fraternidade. Quando é que a compaixão, a misericórdia pode fazer a diferença na vida das pessoas, na vida daquele que precisa de proximidade. A compaixão, ela gera a fraternidade, o amor e a amizade social que o Papa Francisco se refere. Então, compreender quem é o próximo daquele que foi quase morto é o grande lance dessa parábola. Quem é o próximo daquele que precisa, daquele que está à beira da estrada da vida? Quem é o próximo que se encontra com problemas emocionais, doente por causa da pandemia? Quem é o próximo que se encontra com dificuldades para exercer algum trabalho, ou colocar um dom em prática e colocar isso à disposição da igreja, das pessoas? Quem é o próximo na nossa família que nós precisamos dar uma atenção especial? Porque, veja, todos nós temos, se formos procurar na história da nossa vida, todos nós temos um pouquinho de cada personagem. Se você for olhar na história da sua vida, você vai descobrir o assaltante em você, em algum momento. Você vai descobrir aquele que está jogado na beira da estrada em algum momento, precisando de ajuda. Você vai descobrir aquele que viu que alguém precisava de ajuda e não ajudou. Você vai se ver nesses religiosos que passaram na beira da estrada, viu aquele que estava quase morto, sem dignidade nenhuma, e vai passar. Em muitos momentos da nossa vida, na nossa história de vida, na nossa trajetória, a gente pode se identificar com esses personagens. E queira Deus que você possa se identificar com o bom samaritano em algum momento da sua vida. Isso será muito belo, muito lindo. Então veja, que são condições humanas que está presente em todo mundo. Todos nós temos interesses, todos nós queremos, muitas vezes movidos a interesses sociais, pessoais, sejam lá quais são. Podemos agir como os religiosos, como o levita e como o sacerdote agiu na parábola.
Todos nós. Exatamente. Então todo mundo tem isso, mas pelo fato de termos essas fraquezas, sabe? Pelo fato de termos essa miséria, essa pobreza humana, isso nos impede de sermos melhores quando decidimos que devemos ser melhores? Claro que não. Isso se chama conversão. Então, é você mudar o sentido da sua vida para outro sentido que possa favorecer o próximo e toda a sociedade. Agir como bom samaritano, que pega aquele irmão caído, cuida das feridas desse irmão e faz com que esse irmão volte a ter a dignidade. E não é só, evidentemente, como que eu posso dizer? Não é somente o irmão ferido no termo, ao pé da letra da palavra, não é isso, fisicamente, mas é o ferido espiritualmente, é aquele que precisa estar na igreja, é aquele que precisa ouvir a palavra, é aquele que precisa ter mais autoestima na vida, é aquele que precisa se encontrar nas diversas áreas da sua vida, é aquele que não dá certo no amor, é aquele que não dá certo no trabalho, é aquele que não dá certo em lugar nenhum, mas ele é filho de Deus e ele merece ser feliz. Interessante, né, Caio, que Jesus, né, se a gente olhar para a cruz, né, olhar por tudo, o amor, né, ele não fez distinção de ninguém, ele veio para todos. Então, é um resgate do ser humano por inteiro. Jesus, ele resgatava por inteiro, ao ponto de ele falar: a tua fé te curou, levanta e anda, né? Então o Caio, né, a Dani, o Zé Martins, vocês estão nos assistindo, ser o canal da graça de Deus, conhecendo esse documento maravilhoso, que é apaixonante escutar isso que você está falando, em cima de um documento tão lindo, coisas que a gente sabe que deve fazer, né? Que esses personagens estão dentro de nós, né? Mas é buscar esse povo, como Jesus buscava, à beira do caminho, que às vezes nós estamos à beira do caminho, você explicou muito bem, mas nós temos um Deus que em Jesus Cristo escolhe o Caio, escolhe a Dani, escolhe o Padre, escolhe cada um de nós batizados para ser canal da sua graça, para configurar a nossa vida com esse bom samaritano, que é o próprio Jesus por excelência, né? Que nos resgatou por inteiro, né? Sim, Senhor. E aí, a vida vai se tornando muito mais gostosa quando a gente não perde a oportunidade, não deixa passar a oportunidade de levantar alguém que está caído. De estender uma mão. Exatamente. A vida vai se tornando muito melhor, vai fazendo muito mais sentido, vai sendo muito mais gostoso. Eu acho que aquilo que o padre acabou de dizer vai muito de encontro com essa parábola do bom samaritano, no sentido de você ver, sentir a compaixão e agir, né, através dessa compaixão. Então é sentir a compaixão e cuidar, porque não adianta só você sentir a compaixão e seguir o caminho, né? Então é seguir, sentir essa compaixão pelo seu irmão e praticar uma ação através dessa compaixão, né? Exatamente. Olha, o que você falou agora, o padre Zé Martins estava falando, e me veio, sabe, quando dá uma luz, acho que é São Francisco, mas eu me lembro que na carta o Papa dizia assim, justamente isso: nós temos um jeito muito elegante de olhar os problemas do mundo, olhar para o outro, para o nosso próximo. E sob as aparências do politicamente correto, a gente passa reto e vai embora e não ajuda. Quer dizer, a gente diz da boca para fora que tem compaixão, que sabe amar e tudo, e não pratica isso dentro das nossas comunidades. Isso. Né? Não tem essa disposição para ir ao encontro. E aí a gente vai tratar mais adiante a cultura do encontro, que é uma proposta do Papa Francisco, uma verdadeira proposta, tá? A questão, nós vamos passar então mais adiante, eu acho que
deu para explicar contento. A questão da parábola, deu para a gente entrar no espírito da coisa, né? A parábola é isso, é o espírito da coisa, é o que norteia nossos trabalhos. E o outro capítulo seria o pensar e gerar um mundo aberto. A partir dessa compreensão que a gente tem da proximidade, de ir ao encontro do outro, a gente precisa também não se deixar levar por uma vida de sócios. O Papa Francisco, com a sua serenidade, né, com a sua franqueza também, mas com seu jeito até humorado de tratar os diversos problemas, ele fala que a gente não pode ser sócio em vida comunitária. Quer dizer, não procurar se agregar somente àqueles que pensam como a gente, não procurar se agregar somente àqueles que têm a mesma filosofia de vida da gente e que têm os mesmos interesses que os nossos. Não. Porque isso é coisa de sócio. O que devemos fazer é buscar, inclusive nas diferenças, esse encontro. Fazer com que a vida se torne mais bela através dessa riqueza que existe nas diferenças. Interessante, cara. Caio. O corpo místico, Paulo fala, né, que nós tratamos esses 2 últimos domingos, né, com seus dons, carisma diferentes, sem deixar de ser igual, né? Verdade. A leitura do dia domingo, dia 1º, dia 31. Sim. Terceiro. Dia 31. Houve então, foi a segunda leitura, né, a respeito da caridade, do amor e se colocar à disposição de todos. Né? 12 de Coríntios. Exatamente. Fala muito isso. Muito bem ponderado, Padre. E quando nós nos abrimos para o mundo e podemos pensar e gerar esse mundo aberto, é isso. Através desse exemplo do bom samaritano, compreender melhor que podemos até ser virtuosos, sabe? E determos muitos valores morais, mas se não houver em nós abertura ao outro, indo ao seu encontro, não conseguiremos gerar um mundo aberto. Sim. E como os religiosos que passaram e não ajudaram lá o bom samaritano, que fizeram de conta que não era com eles. São homens que adoravam a Deus, são homens virtuosos, pelo menos se supõe pela parábola, né? Que tinham um contato íntimo com Deus, mas isso não significa que estamos fazendo a vontade de Deus. Isso não significa. Que o próprio Jesus fala, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, né? Mas exatamente, faz, né? Exatamente. Que o bom samaritano fez, né? Por isso é que nós precisamos ter os pés no chão. Somos filhos de Deus, adoramos a Deus, mas precisamos estar sensíveis ao que está acontecendo no mundo. E a doutrina social faz isso com a gente. Coloca a gente, sabe, aos pés do outro. Aquele que leva a sério aquilo que se estuda na doutrina vai aprendendo isso, tá? E é a vontade da igreja. E nisso que você falou de você não se limitar a estar dialogando só com o seu grupo de pessoas, onde você se sente mais confortável, porque pensa igual a você, age igual a você, mas ter a riqueza daquilo que é diferente, até mesmo na parábola a gente percebe, porque a pessoa que menos se esperava que fosse ajudar os judeus seria um samaritano, que teoricamente é bem diferente, um samaritano dos judeus, né? No contexto lá bíblico a gente sabe disso. E você vê como o Papa realmente ele foi muito feliz em escolher essa parábola para guiar toda essa carta, né, aquilo que ele anseia que as pessoas entendam, né, como esse compromisso fraterno com o irmão. Pois é, a igreja é muito sábia, né? Apaixonante, né? Não é? Sim. É sábia demais. Muito, é sábia demais. Porque muito rica. O que daquele que menos se espera é da onde vem o exemplo. Sim. Então é por isso que o Papa fala, todo mundo tem a acrescentar.
mesmo que seja o pecador, ele tem algo a acrescentar para o reino de Deus. O Caio, às vezes eu falo na minha homilia, acho que domingo eu falei, o pessoal vão cansar de ouvir isso. Mãe, não desiste do seu filho. Esposo, não desiste da esposa. Está muito dentro disso. Né? Deus não desiste de ninguém. Quando você menos espera, aquele filho que você acha que é um zero à esquerda, Deus confiou em você, confie nele. Olha o samaritano. Quem ia postar uma moeda que ele ia fazer o que fez, mas é o principal que vai dar um exemplo para nós que nos leva para o céu, né? No sentido de fazer com que o céu aconteça aqui na terra. Exatamente. No sentido de ajudar, de curar as feridas do irmão, né, que está aí, né? Que às vezes a gente está numa correria tão grande no nosso cotidiano, igreja, na faculdade, como você está, que a gente não consegue enxergar aquele um que está no pai, que está no avô, que está no filho dentro de casa, que está no padre também, né? Exatamente. Nós, né? É apaixonante, né? É apaixonante. É apaixonante. E aí temos o próximo capítulo, um coração aberto ao mundo inteiro, que é uma integração com o capítulo anterior, é uma complementação, obviamente. Pensar e gerar um mundo aberto, e vem um coração aberto ao mundo inteiro. Mas aqui o Papa Francisco, ele se dedica muito a falar da crise migratória. Então, como ele tem esse olhar social, e é uma encíclica social, ele se depara com uma grande movimentação de imigrantes no mundo inteiro, e essa movimentação gera problemas de falta de dignidade, porque os governos não estão preocupados em bem receber, em dar assistência, em ajudar, em recolocar no mercado profissional, em contribuir para que essas pessoas desfrutem de tudo que há de bom na terra e que é para todos, né? Então aqui ele começa a falar muito da dignidade do trabalho, né? Como que é bom todo ser humano quando ele consegue viver do fruto do seu trabalho, quando ele consegue se encontrar no trabalho, quando ele consegue exercer as suas capacidades, o seu potencial no trabalho. Então, toda essa questão é abordada e eu vou usar aqui o termo que ele usa, não querendo esgotar os problemas do mundo, ele diz isso, mas é dar o norte, é dizer para as populações do mundo: olha, vocês precisam olhar para a dignidade dessas pessoas, que com direito, e elas têm esse direito, de buscar vida melhor em outro lugar, fugir de perseguições, fugir de uma política ruim no país delas, elas têm o direito de irem a outros lugares e de conquistarem as suas vidas, aquilo que elas desejarem, aquilo que elas sonham, de se fazerem ouvidas, integradas naquela sociedade que elas buscaram, que elas escolheram viver. Então o Papa diz: olha, vamos olhar com compaixão, né, a esse povo. Na sua fala, me fez lembrar aquela criança de 5 anos, mexicana, que foi tentar entrar nos Estados Unidos. Eles fazem a muralha. Aquela criança morreu na beira da praia. Poxa, ele é meu irmão, não é verdade? Aquela criança. Exatamente. Houve mesmo isso nos Estados Unidos, inclusive no governo anterior, norte-americano, ele queria construir um muro mesmo de concreto e parece que não foi para frente isso, na divisão entre Estados Unidos e México e tal. O drama na Síria. O drama com aquele povo que nunca acaba, né? É um povo que vive em guerra, é um povo que não tem paz. Muitos refugiados. Sabe? Muitos refugiados, o povo africano, muitos refugiados, povo venezuelano, muitos refugiados, sabe? Então... Aí a gente começa a escutar isso, né? Lembra aquela canção Onde Sofre o Teu Irmão, Eu Estou Sofrendo Nele, né? Quando a gente tem essa cultura desse encontro no capítulo anterior que você estava falando, né? A gente vai ver que o outro não é o meu adversário, ele é o meu irmão. Se ele é o meu irmão, nós moramos na mesma casa, nesse ethos que Deus preparou para nós. Se a gente trabalhar de forma, aqui já penso nos Atos dos Apóstolos, naqueles que dividia tudo em comum, o mundo seria diferente, né? Exatamente. Né? Você vê como uma coisa vai ligando a outra, né? E está muito dentro disso, né, Caio?
de se buscar, né, de se colocar em prática esse amor, de ver no outro, não o meu adversário, mas não fechar as portas, mas acolher o outro, não, é o meu irmão. Não olhar como rival. Não, isso. Né? Mas olhar como irmão, como alguém que precisa de ajuda e merece ser ajudado. Então é essa. Depois nós passamos para a política melhor. E é um capítulo que o Papa se dedica exaustivamente a falar. Ele não esgota, como eu já disse, mas de forma exaustiva ele fala da importância do trabalho, da dignidade do trabalho, de como as pessoas merecem receber um salário justo por aquilo que elas fazem, né? Por aquilo que elas se dedicam, de corpo e alma. E fala muito também das condições dignas de vida, que o bom político, um Estado que se preze, que faz uma boa política, e bons cidadãos políticos devem prezar por isso, por olhar o outro e ver que no outro ele merece ter a dignidade dele resguardada. E aqui é abrangente, não é só a crise migratória, não. Aqui é para todo mundo, né? O capítulo anterior se dedicou à crise migratória. O capítulo agora da política melhor se dedica a todos. De como ser governado é gostoso quando se tem políticos que respeitam as leis, que não colocam seus interesses privados acima dos interesses públicos, que norteia toda a sua prática política para o bem comum. Então, ele nos ensina, o Papa Francisco, que a política, quando bem feita, ela é uma caridade sublime. E nós estamos tratando de caridade. Essencialmente é a caridade. A fraternidade é a caridade. Sim. Então, a política é o meio de se realizar a caridade, né? Sim. Então, quando temos homens compromissados, e aí vem a doutrina social, educar as pessoas na fé nesse sentido. Quando vem para a igreja desde pequenininho, e a igreja é um celeiro de vocações, né? O político passa por aqui, o prefeito passa, o vereador passa, o presidente passa, o governador passa por aqui, que um dia foi um menininho que sentou, que ouviu a palavra, que aprendeu de Deus, que aprendeu da mãe de Deus, mas e depois ele sai para a vida, aí ele esquece tudo isso aqui. Mas por quê? Talvez porque não tivesse sido bem catequizado, né? Mas eu falo isso para ressaltar a importância da doutrina social. Porque se tivesse encontrado pessoas que dissessem a ela que essa cultura da política melhor é a cultura que vai transformar vidas, que vai ajudar as pessoas, que vai transformar o mundo que ela vive, o bairro que ela vive, o mundo não estaria um caos, como a gente vê hoje, né? Então a vaidade na política é tratada pelo Papa e ela é um sério problema. Na verdade, a vaidade ela é um problema para todos, né? Em todos os campos da vida é um problema. Mas na política é maior ainda, porque as decisões que são tomadas lá se referem a todos. Não se referem somente ao político que está lá. Mas ele vai e toma uma decisão que se reflete na vida de toda uma comunidade. É disso que nós estamos tratando. E como que essas pessoas precisam ser fraternas, justas, amorosas, cheias de compaixão. Porque senão o mundo se perde. Não se pode criar divisões na política. Ah, mas aí então o embate de ideias não pode ter. Não, ele deve ter. É saudável. Os embates são um jeito sadio de se encontrar a luz. Sem eles não se pode viver. Mas e aí? Devo me tornar inimigo daquele que pensa diferente? Não, de modo algum. Então, respeitando a sua história, a sua individualidade, principalmente os mais velhos, que têm muito a nos ensinar,
É disso que se trata a Fratelli Tutti. Tá bem? Sim. Quer fazer alguma pontuação? Quer, padre? Isso que você falou na questão política, nessa questão que o pessoal discute, às vezes a gente vê muito assim, política partidária, né? Que o pessoal busca muito poder pelo poder. Se eles compreendessem que o povo delega, por exemplo, para você, Caio, você vai ser o prefeito da cidade X. Nós, povo, a gente delega para você, né, a governar em prol né, da maioria. Se o cara perceber que esse poder está no servir, aí o mundo seria melhor, a cidade seria melhor, o povo seria melhor, né? Vai ter vários partidos, ok, vão discutir, mas discutir para chegar a um denominador comum. Aí a gente pega, por exemplo, você, por exemplo, né? Escolhemos você para governar essa cidade. Quando você compreende que esse trabalho é para o bem comum, no geral, não só por aqueles que votaram em você, porque a gente vê muito isso, né? Dentro da igreja tem separação, cara. Tem gente que deixa de vir na igreja, sobretudo paróquias, cidades pequenas, que comunga do mesmo pão, escuta a palavra e às vezes dentro da igreja vira as costas para o outro. Por quê? Porque o outro votou no ciclano e não votou, sabe? É uma coisa assim, isso é politicagem, isso não tem nada a ver com política, né? Política é o governar para o bem comum, é aquilo Polo, Grécia, que não vem o caso para entrar nesse detalhe agora, né? Mas está muito dentro dessa... Quando a gente tem esse manual, que doutrina social da igreja, que tem, se eu não me engano, 19, né? Cartas, encíclicas, né? Por isso o compêndio, né? Que não é só para a igreja católica, que é para o geral, é para todas as religiões, né? E é estudado isso na faculdade. Feliz daqueles que conhecem esse documento, né, Caio? Ele está recheado dessa palavra de Deus, né? É olhando para aquele que é por excelência, né? É aquele que nos ensina, aquele que nos conduz a essa luz, que a gente vai também sendo luzes menores, né? Naquilo que a gente faz enquanto político, enquanto padre, enquanto professor, enquanto repórter, né? Câmera, né? Cameraman, enfim, naquilo que nós somos chamados no cotidiano da nossa vida, que a gente vai montando esse mosaico, né? Esse corpo misto de Cristo, construindo uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. Se não, Caio, vai acontecer esse caos, né? Entra um, sai e vai só, né? As pessoas vão olhando por partido e não olha pelos ideais que aquele sujeito traz consigo, né? Então, se a gente tivesse essa visão, né? Eu acho que muitas pessoas que têm lá em cima, que não, né? Você sabe aonde, não deveria estar lá. Nós teríamos que mudar. Esse ano é um ano para a gente fazer isso, né? Estou entrando numa área complicada, mas eu acho que é importante também, né? Claro. Assim como o gancho do padre finalizou falando, estou entrando numa área complicada, agora eu vou tentar imaginar você em casa que está nos acompanhando aqui. Eu acredito que muitas vezes você já ouviu falar, né, algumas pessoas dizendo assim, mas o que a igreja, o que o Vaticano, o que o Papa tem a ver com política? Por que nessa carta Fratelli Tutti, sobre a doutrina social da igreja, ele fala extensivamente, incansavelmente, como o Caio pontuou aqui pra gente, sobre o tema política? Então, essa é uma pergunta que eu gostaria que o Caio respondesse, para essas pessoas que pensam assim, mas o que a igreja, o Papa, o Vaticano, né, o Santo Padre tem a ver com política? Eu gostaria que você explicasse essa parte para as pessoas. O porquê que a gente, para falar de doutrina social da igreja, o Papa precisou ficar um capítulo extenso para falar sobre política? Respondo com muito gosto. Isso. Porque assim, a política, ela é um meio de se concretizar os sonhos de um povo. E aí você pode me dizer assim, alguém pode me dizer assim, olha, mas com que autoridade a igreja fala sobre política? Porque ela deve se preocupar lá com as coisas lá do céu, ela deve se preocupar lá com a mensagem. Por que ela vai se preocupar com política? Então, realmente, a sua pergunta é muito pertinente e muitas pessoas já me fizeram essa pergunta. E eu sempre respondo nesse sentido. A igreja, ela é preocupada com a política porque ela sabe que a política
dá os rumos de um povo. Uma política mal feita, ela destrói sonhos, ela acaba com a vida das pessoas. E muito bem feita, o que ela faz? Ela promove aquilo que tem de mais bonito em cada um de nós. Ela promove a nossa audácia, a nossa criatividade. Ela promove a nossa capacidade. E a igreja, ela é favorável ao desenvolvimento integral do ser humano. Não só do homem espiritual, mas ela é favorável ao desenvolvimento do homem trabalhador, do homem enquanto pai de família, do homem enquanto alguém que ama, que quer constituir família, que vive uma vida e merece ser feliz naquilo que ele escolheu. Uma vida plena. Uma vida plena. Então nós podemos ter uma vida boa aqui. É nosso direito. E a igreja não se opõe a isso. Mas ela não vai dizer, olha, é político fulano de tal, é político ciclano, é político A, é político B. Não. Isso não, de jeito nenhum. Mas ela vai dizer, olha, se atentem ao que vocês estão ouvindo por aí. E fiquem muito atentos. Porque tem conversa de tudo que é tipo. E que leva as pessoas a se enganarem. Então ela vai dizer assim, olha, o que nós podemos ensinar para vocês é que a dignidade não pode nunca ser mitigada, ela não pode nunca ser diminuída, em outras palavras. E aquele ser humano que acha que tem o direito de diminuir a dignidade de alguém, esse não é um bom político. É nesse sentido. Sim. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu Mas, com muito embasamento. Respondeu com muito embasamento. Para explicar para as pessoas, como você estava dizendo, que uma política bem feita é uma política que promove a justiça, Exato. a solidariedade, a fraternidade, o bem comum, né? A dignidade humana. Exato. E são tudo coisas que, à luz do Evangelho, né? Porque o Evangelho de Jesus promove esse tipo de coisa, por isso que é interligada, e a gente queria responder para essas pessoas que às vezes estão ali nos acompanhando pensando, mas essa doutrina social, por que eles estão falando um pouco de política, por que o Papa Francisco tocou nesse assunto no capítulo? É bom deixar isso esclarecido para as pessoas, né, Padre? Com certeza, e é justamente isso, é a luz do Evangelho, a base é isso, né? Tanto é que, não é? Essa própria encíclica começou lá com aquele texto belíssimo, né? Mas ela está recheada, eu diria até mais, grávida da palavra de Deus, né? A luz do Evangelho, que a gente... É como se eu emprestasse o meu óculos, né? Melhor dizendo, emprestasse o óculos de Cristo para que eu pudesse enxergar os problemas sociais e ajudar esse povo dentro da política, né? Como um bom político, nessa transformação da sociedade, entende? Sim. É o sonho de Deus, é que todos tenham vida e plenitude. É possível? Claro. Sonhar o sonho de Deus, né, Caio? Claro, né? que é. Enquanto um bom político, né? A doutrina faz isso. O Caio falou muito bem, eu não posso apontar fulano ou ciclano, mas levar o povo a fazer uma reflexão a partir daquilo que eles estão falando, prometendo, fazer um filtro, vamos dizer assim, e escolher. Uma escolha sem ser manipulado, né, Caio? Sim, sem muito democrática. Ok. Bom, vamos então adiante. Aqui é o Próximo tópico. Próximo tópico é o diálogo e a amizade social, que também está presente na encíclica. Então, diante de tudo que a gente já falou, e agora as coisas vêm uma se interligando à outra, né? O Papa pede então que a falta de diálogo, ele nos exorta. Olha, a falta de diálogo denuncia o descompromisso com o bem comum. Então, sejam atentos quando uma comunidade
é muito amém, 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 amém. Fiquem atentos com isso, porque é necessário que haja essa troca de ideias e o respeito à pluralidade, né? Então, e ele diz uma coisa muito interessante a respeito do relativismo. O relativismo, ele é muito presente nas nossas vidas, né? E o relativismo, ele tem uma coisa muito perigosa. Porque parece que ele vem assim com uma roupagem de tolerância, né? De se considerar que tudo pode ser uma verdade. Dá a impressão de que é muito tolerante ali o que está sendo, né, tratado. Mas, na verdade, todos sabemos, é uma forma que impede de se conhecer a verdade. Dá um exemplo pra gente de relativismo. Vamos colocar aqui. Eu vou dar um exemplo. Bom, um relativismo muito comum é o seguinte: existe uma ideia no mundo de que todo mundo pode ser feliz do jeito que achar que deve ser feliz, porque cada um tem a sua verdade. Então, e nós não sabemos nós sabemos que não é assim. Nós temos, por exemplo, aqui a verdade, que é Jesus, a única que liberta, que salva, que cura, e sempre devemos retornar ao querigma para nunca a gente se perder na nossa relação com Deus, né? Então, um relativismo social é esse: achar que pode ser feliz do jeito que quer. Outro é a verdade, que é Jesus, que salva. Aquele que está disposto a viver do jeito que acha que deve viver e acha que vai ser feliz, nem sempre ele contempla as verdades que vêm de Jesus. E são as únicas que podem realmente fazer alguém feliz. Compreende? Não sei se eu posso interferir nessa Claro, sua claro. fala. Fica à vontade. Nessa sua fala, eu vi, me ocorreu o filho pródigo, que ele achou que poderia ser feliz longe da verdade, que é Jesus Cristo. O que aconteceu com ele? Um judeu não podia comer carne de porco, ele foi tratar, e pior, queria comer a lavagem nem dela. É. Mas ele reconheceu, voltou para a verdade, vou voltar para o Pai, né? Eu acho que dá para fazer essa ponte, Dá, né? eu acho que sim, claro. De um homem que relativizou a verdade em sua vida, que buscou ser feliz do jeito que ele achava que deveria ser feliz, que não encontrou a felicidade e que retornou após conversão, retornou à verdade, né? Retornou ao convívio do Pai, retornou ao amor da família. Quer dizer, nós realmente é muito boa, muito pontual, muito excelente a sua lembrança, padre, dessa parábola. Eu mesmo não tinha pensado nela ainda, mas o senhor muito contribuiu e efetivamente nós podemos pensar sim com ela, né? Então, tomar muito cuidado com os relativismos, e isso geralmente é algo que afeta muito os nossos jovens, a juventude. Então ela precisa ser muito bem instruída para não cair nesses relativismos da vida, de uma vida que tudo tem que ser vivido do jeito que o mundo diz que tem que se viver, e não é assim. A gente sabe que não é. Depois, com mais idade, a gente vai aprendendo que não é bem assim, né? Nem tudo convém. Nem tudo convém, exatamente. Já lembrou também a outra passagem. Tá vendo como é que Deus é tão bom que vai nos colocando as coisas certas no caminho.
E a cultura da paz não sugere estancar reivindicações sociais. Olha, isso aqui eu acho fenomenal. A cultura da paz não sugere estancar reivindicações sociais. Elas são legítimas e devem ser estimuladas para o diálogo, visando evitar o favorecimento de minorias e a existência de uma paz enganosa. Então, uma sociedade completamente herdeira, que não reivindica nada, é algo que precisa. O Papa diz, olha, levanta a orelha aí, porque não está certo. É porque tem alguém que está ditando as regras. Porque o povo, no seu pluralismo, precisa ter embates sociais, precisa ter os embates, os diálogos, para se gerar um bem comum. Os anseios, as reivindicações. Né? Aí vem a lei da conquista, conquistar o seu espaço, né? Conquistar, porque senão ele vai ser manipulado o tempo inteiro, né? Exatamente. Então não podemos nos deixar levar assim por uma cultura de paz enganosa. E isso, a gente pode estender isso para o nosso convívio, né? Dentro da igreja, dentro da família, nos ambientes de trabalho, né? Eu lembro muito bem, e isso eu vou fazer questão de falar aqui, porque no propedêutico foi um tempo muito marcante na minha vida de seminário. Para quem não sabe, o propedêutico é assim, quando você entra no seminário, é a primeira etapa, né, padre? Você fica no seminário em Assis e lá vai tendo as primeiras noções de uma vida comunitária, vai conhecendo o que é um seminário, para depois ir para o seminário de Marília, estudar filosofia e teologia. Então o meu reitor, Padre Eduardo, na época, ele fez uma formação com a gente que eu nunca esqueci. Ele ensinou para a gente que os nossos relacionamentos, eles passam por algumas fases. Todo relacionamento na vida. A primeira fase é a fase do fingimento. É a fase que você... vai chover hoje, né? Não sei, eu acho que vai. Diz que vai chover a semana inteira, né? O politicamente correto é a cortesia. É a cortesia. Você ser cortês. Essa fase é a fase do fingimento. Nós passamos por isso nos nossos relacionamentos. Depois vem a fase da fricção, que é a fase que começa as brigas, os embates. Aí você começa a conhecer mais a outra pessoa, você começa... Isso se estende dentro da família, marido e mulher, amigos, vida comunitária. Em todas essas dimensões das nossas vidas, nós podemos colocar essa formação em prática. Quer dizer, aí vem a fricção. Nós começamos a brigar. Aí, pensamentos diferentes. Exatamente, quer externar aquilo que pensa, o outro não aceita e vai ficando aquela coisa. E se tiverem capacidade, se tiverem compaixão, se tiverem disposição e vontade de crescerem, essas pessoas vão partir para o que nós chamamos de formação. Elas vão aprendendo a dialogar entre elas. E aí depois as outras fases vão fazendo mais sentido. O fingimento também foi importante para uma aproximação primeira. Ninguém chega já dizendo tudo que pensa para o outro logo de início. Então, e o diálogo e a amizade social tem muito a ver com isso. É a gente se permitir ir ao encontro do outro. Eu diria que é uma revelação. A partir do diálogo, você vai me conhecendo, eu vou te conhecendo, um vai revelando para o outro as qualidades e os defeitos também, né? E devemos ser tolerantes, sim. Pacientes. Não é? Porque senão nós vamos crescer. Como você falou há um pouco tempo atrás, a beleza do diferente. A beleza do diferente. A beleza, né? O quanto que é belo. As pessoas não são iguais, as pessoas não pensam iguais, exatamente, né? E deve haver esse diálogo pacífico, respeitoso, que mesmo que você saia daquele diálogo não tendo aberto mão daquilo que você pensou, que você pensa, mas você respeita a forma do outro pensar. Eu acho que é mais ou menos isso que o Papa estava querendo dizer com essa parte aí que você estava explicando pra gente, não é isso? Exatamente, é exatamente isso. Como que essas diferenças podem nos fazer crescer muito. Evoluir muito. Então,
ter a consciência disso é rico, é maravilhoso, exercitar isso, né? E aí... Intolerância. Exatamente. Vamos lá. Vamos passar para o percurso de novo encontro? Percurso de novo encontro. O Papa, então, casa tudo isso que ele falou. É como se ele fosse fazer uma finalização, uma conclusão. E manda que aceitemos a história, mesmo que dolorosa, tal como ela é. Porque isso se faz primordial para crescermos na paz e no amor. O amor à verdade não deve levar à violência. Muito pelo contrário, deve nos conduzir à reconciliação. Isso casa tudo que a gente falou. O amor à verdade, a aceitação da história. Desde os primeiros minutos que eu estive falando, falei da história, a história da humanidade, pelo menos naquela perspectiva que foi colocada pelo Papa, da União Europeia, é aceitar isso e decidir fazer um percurso de descobertas, um percurso de encontro. É se permitir descobrir através desse encontro. Porque isoladamente, o homem é um ser social, por natureza. Isoladamente, nós não conseguimos progredir em nada nas nossas vidas. Então é necessário, sim, o diálogo e essa vontade de fazer o percurso. E às vezes esse percurso, ele é doloroso, porque nos tira da zona de conforto. Olha o bom samaritano. Ele não ficou atento, ele estava viajando, passando por aquela estrada. Sabe-se Deus onde ele ia? A parábola não diz. Sabe-se Deus quais eram os seus interesses, o que é que ele estava a resolver. Ele ia a algum lugar, mas ele parou tudo para acudir aquele que precisava. É essa disponibilidade de fazer esse percurso, de gastar tempo. Isso é muito importante. Gastar tempo com o outro. É estar decidido a fazer esse percurso. Tá bem? Sim. Acho que ficou claro, né? E aí então nós colocamos aqui o último capítulo, que trata das religiões ao serviço da fraternidade no mundo, né? E isso não é uma relativização da nossa verdade. Aceitar, admitir a religião do outro. Não é isso. Respeitar. Nós não vivemos, nós não cultuamos Deus conforme algumas religiões. Mas nós devemos olhar esses nossos irmãos com religiões diferentes como irmãos. E as religiões, muito bem ponderou o Papa Francisco, não vieram para trazer violência ao mundo. Vieram para trazer paz. Alguém poderá dizer, mas acontece que tem os muçulmanos lá que estouram bomba para tudo que é lado em nome da religião. Mas isso não é verdade. Porque a religião boa, e ela existe, e não é todo muçulmano religioso que joga bomba nos outros. Porque senão o mundo não faria para ter homem-bomba. Não é verdade? É um segmento que existe ali de pessoas muito ruins, fundamentalistas, que não aprenderam nada de respeito, de amor, de fraternidade, que é o que as religiões no mundo pregam. Essas pessoas não fazem em nome da religião esse mal para o mundo. Elas fazem em nome de interesses particulares. É nesse sentido que o Papa nos orienta. Inclusive ele esteve
numa viagem apostólica em 2019, que gerou um documento sobre as religiões no mundo. Ele esteve em Emirados Árabes e lá se encontrou com líderes religiosos daquele local que não professam a fé em Jesus Cristo, mas que são nossos irmãos e que têm boas propostas de amor e de fraternidade para o mundo, que também reconhecem o outro como semelhante. É disso que nós estamos tratando, e é disso que o Papa está tratando. Então ele dedicou um capítulo muito especial das religiões a serviço da fraternidade, da compaixão. Mas o nosso referencial é Jesus, é São Francisco de Assis. Né? O nosso referencial é aquele modelo de amor, não é outros deuses, é esse modelo que nós temos, esse é o nosso referencial. É interessante isso, que alguém dos discípulos de Jesus vieram falar para ele, se eu não me engano, era Mitade e Eudade, lá que estava fazendo curas, né, longe. Aí chegaram, eles estão fazendo, nós mandamos que eles calassem. Que Jesus fala, quem não está contra nós é por nós. Aí, né, fora desse quadro da igreja existe salvação. Portanto, é você fazer o bem. Alguém chegou no mestre, poxa, mestre, o fulano está fazendo cura, mas não está com nós mandamos ele parar. Não, pelo contrário, a religião, ela propõe, não impõe. Quando a gente quer impor as coisas, é onde acontece esse tragédia, né? Esse fundamentalismo, né? Que isso é uma questão, né? E você falando sobre isso, Caio, há um tempo atrás, na entrevista, conversando com o padre José Martins, ele, em algum momento, ele levantou essa questão do respeito, né, às demais religiões, não relativizando a nossa religião, a nossa fé, que a nossa fé é única, verdadeira, no Evangelho de Jesus Cristo, que tem sua verdade como inabalável, mas de ter esse respeito, esse carinho para com os irmãos, né? E aí ele na época até ele comentou conosco que nós temos um Papa hoje em dia que acabou de chegar há pouco tempo, né? Já tem algum tempo, uma viagem ao Iraque, que ele está sempre indo para o Oriente Médio, ele está sempre indo para outros lugares com religiões diferentes, com credos diferentes, mas para ele se fazer de modelo para o mundo todo, que as religiões têm que ter esse diálogo e promover a paz, não a guerra, porque o princípio fundamental de uma boa religião, assim como você falou, é a paz, não foi, Padre? A paz. É a paz, é o amor, não é a paz. E que todos possam crescer. Né? Então, aqui a gente já encerra todos os capítulos da Fraternitude. Então, assim, foi pontos específicos que nós tratamos aqui de cada capítulo, que foi muito bem planejado para poder plantar aí essa sementinha e as pessoas procurarem se informar mais, ler mais. Então, dá para ser assim uma grande fonte de espiritualidade tudo isso que nós estudamos. E para mim tem sido. O Padre Zé Martins também. Eu vejo sempre o amor que ele tem por esses assuntos. Nós conversamos sempre sobre isso. E veja que o amor por esse assunto nos aproximou, né? Então, aproximou você também do Nilson, que está ali. Quer dizer, a gente precisa se abrir a isso, a esse encontro, né? A estar disponível, como eu já disse, vai e faz tudo o mesmo, né? Então, é uma ordem que Jesus nos dá. É uma ordem que Jesus deu àquele doutor da lei. Vai lá e haja com compaixão. Faça o mesmo que fez aquele bom samaritano. Não tenha medo de se encontrar com o outro. Não tenha medo
de ir de encontro com as necessidades de quem quer que seja. Nós aprendemos aqui, não é dos nossos sócios, né? Mas é de toda a comunidade. Então, essa é a grande mensagem, que é o nosso lema. Vai e faz tu o mesmo. Eu também agradeço imensamente cada um de vocês que gastaram o seu tempo, né, para aprender, para conhecer um pouco da doutrina social, né? Então, também agradeço ao Padre José Martins pela disponibilidade, viu, Padre? Pelo amor à doutrina social, pela aposta nesse trabalho, né? Pela confiança. Então, agradeço imensamente esse carinho, tá bem? E o fato de ter colocado a Igreja de Maracaí, né, de portas abertas para todos nós, né? É uma formação a nível diocesano. Então, eu sem palavras para descrever o que eu sinto por essa acolhida, por essa abertura, tá bem? Também agradecer a você, tá? A Daniela, por esse carinho também, e sempre muito motivada, empenhada, né? Então tudo isso aqui se tornou possível graças a vocês, ao Nilson, que está ali atrás das câmeras, também prestando muita atenção no que está sendo dito e cuidando para que tudo corra bem na nossa transmissão. Então, muito obrigado, Nilson, Dani, Padre, tá? Um sincero agradecimento. Imagina, a gente que agradece, Padre. Você pode agora também usar a palavra, fazer uma bênção para as pessoas que nos acompanhou até agora nessa tarde de formação. O senhor pode ficar à vontade para falar, Padre. Primeiramente, eu agradeço ao bondoso Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos nessa belíssima paróquia, né, aqui de Maracaí, Senhora do Patrocínio. Agradeço ao Caio que, quando eu convidei, ele falou sim, estarei lá, e foi belíssima a sua apresentação, Caio, que Deus abençoe. Agradeço a Dani, né, que nos ajudou, o Nilson. Eu penso assim, Caio, que juntos nós seremos mais fortes, conhecendo os documentos da igreja, como eu falei lá no início, amar mais para servir melhor, né? Eu acredito que é possível nós juntos, aprendendo um pouco desse documento da igreja, de maneira especial, dentro do pilar da caridade, dentro desse sexto plano de ação pastoral na Diocese de Assis, um dos pilares é a caridade. Tem outro, né? Que é a missionalidade, que é o pão, né? E, enfim, são 4 pilares, né? Mas, assim, eu fiquei muito feliz com a sua apresentação, foi muito profícua, né? Acredito que os nossos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, nessa tarde, né? Obrigado por você estar assistindo, aprendendo um pouco mais desse documento, doutrina social da igreja. Então, juntos, toda a Diocese de Assis, né, formando esses pilares que formam essa casa. Quando a gente entra nessa casa, a gente faz um encontro com Jesus, e depois a gente tem que sair dessa casa, né? Vai e faça o mesmo, né, Caio? Tá muito dentro, né? Sermos bons samaritanos. Então, se de fato nós deixarmos ser envolvidos por essa força do alto, conhecendo esse documento e praticando, nós vamos estar sonhando junto e concretizando o sonho de Deus, uma sociedade mais humana, mais fraterna, mais honesta. Então, agora vocês recebam a bênção de Deus, que por intercessão de Nossa Senhora do Patrocínio, que vem do coração de Deus, as copiosas bênçãos sobre cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que essa bênção permaneça sobre vocês para sempre. Uma boa tarde a todos. Amém.